Oi, eu sou a Nath. Bem-vindos a Histórias da Nath. Primeiro de tudo, eu queria pedir desculpa pelo meu atraso nas últimas semanas para postar vídeo, porque eu tive uma certa dificuldade em conciliar a minha rotina do trabalho com a minha rotina do canal, mas agora já tá tudo tranquilo e vocês vão continuar recebendo vídeos semanalmente, ok? Vamos pro vídeo então. Eu queria saber como vocês estão hoje. Espero que vocês estejam bem. Eu espero que vocês estejam passando bem esses últimos tempos. Não tá sendo fácil, não tá sendo fácil pra ninguém. Mas a gente tá passando por um momento muito delicado no nosso país também. E por isso eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente hoje. Eu não vou trazer um livro pra ler, eu vou trazer algumas referências, porque eu quero falar sobre um assunto que eu acho que é muito pertinente para as crianças no momento que a gente está vivendo, que é o assunto da diversidade. Por isso eu trouxe algumas referências para a gente falar em como trabalhar a diversidade com as crianças a partir dos livros infantis. Primeiro de tudo, eu acho que é muito importante que a gente saiba que quando a gente vai trabalhar qualquer assunto a partir de livro infantil, a gente não pode transformar o livro infantil num objeto didático, num material didático, porque aí a gente tira um pouquinho a graça do livro infantil. Eu acho que eu vou falar isso bastante no canal daqui pra frente, porque é muito importante que a gente saiba que o livro é uma coisa prazerosa, o livro é para ser algo gostoso, um momento gostoso. Então, quando a gente começa a transformar num objeto didático, numa coisa meio... Hoje a gente vai trabalhar a diversidade. Circulem todas as vezes que a palavra diversidade estiver no livro. Alguma coisa assim. A criança fica entediada. E a gente fica entediado. E aí o livro perde a graça. Eu acho muito importante falar também que quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente começa a parar de gostar do livro. E eu acho que qualquer pessoa sabe que é muito chato ler coisa que a gente não quer ler. Então, você tem que ler um texto para a faculdade, você tá sem paciência, aquele texto vai parecer 1000 vezes mais longo. Você não gosta daquele livro que você teve que ler pro seu filho 500 e 1000 vezes? Pois é, o livro vai parecer 1000 vezes mais longo. Por isso, a gente tem que trazer a leitura sempre de um jeito muito leve. Eu tenho algumas dicas também para quando a gente não gosta de um livro e a gente tem que ler, que é tentar jogar para outra pessoa. Dá uma olhadinha aqui. O que você acha que vai acontecer nesse livro? Você lembra que ele fala nessa cena? Tenta transformar a leitura num jeito mais dinâmico de acontecer. Porque senão é isso. Se o livro é chato pra gente, também vai ser chato pro outro. Ok? Então, eu acho que essa situação da diversidade, esse assunto da diversidade é um assunto que é muito comum, ele não é nem um pouco novo no universo dos livros infantis. E ele é trabalhado de diversas formas. Por isso é tão gostoso ler esse tipo de livro, porque esse assunto vai ser trabalhado sempre de um jeito diferente. Nunca vai ser um livro igual. Vamos lá. O primeiro livro que eu trouxe é Os Direfentes, de Paula Bosio. Esse livro é muito legal, ele é bem pequenininho. Eu acho que eu vou tentar ler todos esses livros aqui no canal. Eles são muito legais. Esse livro é um livro bem curtinho, da editora Pulo do Gato, é uma editora que eu adoro. Ele tem ilustrações incríveis, hilárias, muito, muito ricas e que ajudam a gente no entendimento da história. Então, que é uma das coisas que eu mais gosto, que é quando a ilustração e o livro se complementam. A história desse livro é a seguinte: é a história de uma menina que um dia acorda numa cidade fictícia que ela vive, e começa a olhar para todas as pessoas ao redor e perceber que as pessoas são muito estranhas. E ela começa a achar esquisito que ninguém percebe. Ninguém fala nada, ninguém comenta, todo mundo tá vivendo a vida, mas todo mundo é tão esquisito. E ninguém fala, ninguém percebe. E aí a gente começa a ver a cidade, a gente começa a ver as pessoas da cidade, e a partir daí a história acontece. Quase nem é uma narrativa, é mais uma reflexão dessa menina. E no final a gente tem uma revelação surpreendente. Eu espero que vocês gostem desse livro. Esse é um livro que trata o assunto da diversidade num universo fictício.
o que acontece bastante em livro infantil, e que eu acho que é muito importante, porque quando a gente trata o assunto exatamente do jeito que é na vida real, é muito mais difícil você deixar essa coisa leve. Então, e é muito mais difícil então a criança se conectar com isso. Mas tem gente que consegue, tem livros que trazem esse tipo de assunto que eu acho que é fundamental também. Livros que trazem o assunto como ele realmente é, ok? Falando em universos fictícios, a gente tem o livro Nós, da Eva Furnari, que é um livro que eu adoro. Como eu sempre digo, minha mãe lia pra mim quando eu era pequena, e eu adoro ler ele pros meus alunos. Eu sempre, qualquer turma que eu tenho, eu dou um jeito de trazer esse livro, porque eu amo demais. Eu acho que é um livro muito delicado, muito, muito lindo e sensível, assim. E a história é a seguinte. É a história da Mel. Ah, vou fazer o seguinte hoje. Vamos ler a sinopse. Deixa eu ler a sinopse pra vocês. Mel não sabia que havia tantas coisas para conhecer fora de sua cidade. Foram precisos 7 nós para que ela se aventurasse. É muito importante, eu vou voltar um pouquinho, tá? É muito importante quando a gente começa a ler um livro com a criança e a gente quer trabalhar algumas... Isso mesmo quando a gente não quer, mas quando a gente quer trabalhar um assunto específico, é muito gostoso a gente pegar o livro, entregar pra criança ou abrir junto com ela e dar uma olhada. Vamos olhar esse livro? O que você acha que é? Do que você acha que é sobre esse livro? Sobre o que você acha que é esse livro? Então a gente dá uma olhadinha nessa menina. Nossa, que menina diferente, né? O que é isso aqui no pé dela? Deixa eles olharem a ilustração. Passa o tempo que for, fica tranquila, não precisa se acelerar. E aí a gente olha a capa, a gente olha a parte de trás, que é a segunda capa, se não me engano. E vai, e deixa a criança adivinhar, deixa a criança pensar, deixa ela criar teorias. Isso em sala de aula é muito gostoso de fazer, porque a gente tem teorias de todas as crianças e elas começam a criar uma reflexão. Mas quando você tá com o seu filho ou com a sua filha em casa, seu sobrinho, seja quem for, também é gostoso, porque é uma única criança ali que vai crescer na sua própria teoria. Então, eu acho que isso é tão bom na sala de aula quanto em casa, ok? Agora vamos pro livro. Esse livro é sobre essa menina Mel, que vive na cidade de Pamonhas, que é uma cidade fictícia, em que as pessoas nascem de repolhos. E a Mel nasceu num repolho um pouco esquisito. E a partir daí, as pessoas da cidade dela começam a provocar ela. Ai, nasceu num repolho repolhudo, ai, esquisita, blá 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 blá, aquela coisa, né? E aí, um lindo dia, a Mel sente uma pontada no dedo quando alguém começa a provocá-la, no dedinho do pé. E daí ela chega em casa, ela fala, meu Deus, o que é essa pontada no meu pé? E tira a bota e... Um nó no dedinho do pé dela. Vocês acreditam? E a partir daí, então, ela tem que aprender a lidar. O que eu faço com esse nó? Eu vou continuar ficando na minha cidade? Eu vou sair? E ela sai. E ela decide sair e procurar outras coisas, outros mundos além da cidade de Pamonhas. E a partir daí a gente entra numa aventura com a Mel, que é muito gostosa. Ela conhece novas pessoas e a gente vai, então, entrando nesse mundo de diferenças, assim, né? De coisas diferentes do que ela conhecia. É muito legal esse livro. Também é um livro que trabalha com um mundo fictício, né? Com um universo que não existe, mas que reflete o nosso próprio universo, certo? Agora eu vou falar de um livro que ele não fala da diferença entre as pessoas, como o Nós ou o Direfentes, mas ele fala... não, tudo bem, vai. Eu vou continuar falando e depois eu trago esse outro livro. Uma pergunta tão delicada, do autor Lee Vanderberg e Cathy Vermeyer. Novamente, eu não sei se a minha pronúncia tá boa, eu tenho certeza que não tá, então eu vou colocar todos os nomes de todos os livros aqui na descrição, ok? Ele fala sobre diferentes formas de amor.
certo? Então, novamente, a gente não vai pegar o livro e falar, vamos trabalhar diferentes formas de amor. Não, a gente vai pegar o livro e falar, gente, uma pergunta tão delicada. O que será que é essa pergunta? Vamos pensar? O que pode ser essa pergunta? Vamos olhar o que a gente tem na capa. O que a gente vê aqui? Nossa, um elefante. Quem é esse aqui? Um moço. Aí eu tô fazendo, na verdade, o papel da criança e do professor, tá? e do pai ou da mãe. A criança normalmente tem que responder, então a gente deixa ela responder. Vai, o que você tá vendo aqui? A criança vai falar, eu tô vendo um moço, eu tô vendo um pinguim, eu tô vendo... E aí a gente olha que... Gente, as ilustrações desse livro são espetaculares. Também é da Pulo do Gato, que é uma editora que eu adoro. Aí a gente vê aqui atrás uma imagem de dois bichinhos se beijando. E vamos lá. O elefante estava sentado e tinha uma pergunta delicada a fazer. E ali estavam todos reunidos para procurar uma melhor resposta. Esse livro é sobre esse elefante que tá na reunião da floresta, que na verdade não tem só animais, tem animal, criança, personagem de livro infantil, dançarino, um monte de coisa. E aí ele decide perguntar, como você sabe que você está apaixonado? Quando você percebe que você está apaixonado? E daí, a partir daí as pessoas, todas as pessoas que estão na reunião, todos os bichinhos que estão na reunião vão respondendo. E a gente vai vendo que tem diferentes jeitos de perceber que você tá amando alguém. E também tem diferentes tipos de amor. É um livro muito lindo, muito delicado e que eu acho que é um assunto fundamental pra gente tratar na infância, sem ser uma coisa que a gente fique, né? Porque às vezes a gente fica meio sem graça de falar coisas tão diretas para as crianças. Então, por que não trazer um livro que planta aquela sementinha na cabeça da criança? Ela fala, nossa, é verdade. Tem diferentes jeitos de amar, né? Tem razão. E é isso. É o necessário. O livro infantil, ele nada mais é do que isso. É a sementinha que vai plantar a reflexão na cabeça da criança, certo? Então, próximo. Vamos lá. Eu tive aquele meu pequeno probleminha aquela hora, porque eu queria falar sobre esse livro aqui. A Ovelha Negra, do autor Bernardo Aibé. Esse livro, muito legal, é um livro antigo. Tem até o nome da minha irmã aqui, que ela lia pra escola. É um livro sobre uma ovelha, que ela é uma ovelha negra, ela é diferente de todas as ovelhas do pasto. E por causa disso ela é meio triste, né? Ela fica meio na dela. Até que um dia ela acorda e ela pensa, caramba, eu sou a única ovelha diferente desse pasto. Que legal. E ela muda completamente o jeito dela de pensar. E a partir daí, nossa, ela vira outra ovelha, ela é uma ovelha confiante, ela é uma ovelha, né? E ela traz aí esse negócio de eu tenho orgulho de ser diferente. É muito legal esse livro, eu vou dar uma lidinha aqui na sinopse pra vocês. Tita era uma ovelha diferente. Ela queria ser igual às suas amigas. Queria, mas não era. Tudo pra ela se tornava mais difícil. Até amar era complicado. De nada adiantavam os carinhos e a atenção das outras ovelhas. Será que ser igual a todo mundo é tão bom assim? Então, nesse livro, ela não fala muito da provocação dos outros por ser diferente. O que eu acho que falta um pouquinho, mas ao mesmo tempo é muito rico você entender que o amor tem que vir de você. Que você é diferente e a Tita não estava se sentindo bem por ser diferente, mas os outros não estavam se importando. Diferentemente do livro da Eva Furnari, em que as pessoas provocavam a Mel por ser diferente, certo? É um livro muito legal sobre autoaceitação, mas, novamente, a gente não vai virar pra criança e falar, oi, esse é um livro sobre autoaceitação. Eu trouxe, então, Qual é a Cor do Amor? Eu não conhecia esse livro, ele apareceu aqui na minha casa. Ilustrações de Diana Leite Chacon e é escrito por Priscila Pereira Boy. O nome do livro é Qual é a Cor do Amor? A história de Lorenzi e Dandara. E a gente vai
ver um pouquinho sobre o que é. Esse livro, ele... eu não cheguei a ler a sinopse dele, eu vou ler pra vocês agora. Lorenzo nasceu na Itália, Dandara, em Angola. Mas eles acabaram se conhecendo no Brasil. Eles já sabem que o algodão é branco, a gema do ovo é amarela e que algumas maçãs são vermelhas. Mas qual é a cor do amor? Neste livro, a autora nos conduz uma reflexão. Cor, raça, nacionalidade ou qualquer outra diferença não pode ser barreira para duas pessoas se encontrarem e serem amigas e se amarem. Esse é o tipo de livro que eu falei para vocês que trabalha o assunto diretamente. Esse é um assunto que está na nossa sociedade, que a gente vê o tempo todo sobre situações de racismo, a gente vê o tempo todo essa questão do preconceito, então ele está tratando diretamente aqui uma relação interracial entre um menininho e uma menininha, uma relação de amizade, e está tentando explicar um pouquinho sobre como eles se conheceram, com a pureza da infância, né? Como que você encontra outra pessoa e você não vê a diferença, você vê uma amiga, né? É muito legal esse livro. Eu realmente achei ele aqui, eu não conhecia, mas eu espero que vocês gostem bastante. É um livro lindo, lindo, lindo. Agora eu vou falar uma coisa. E aí eu já tô acabando. Nossa, 20 minutos que eu tô falando já. Esses dois livros, eles não são livros que necessariamente tratam sobre a diversidade, mas eles são livros que são sobre culturas diversas, que a gente não conhece. Isso é fundamental para trabalhar a diversidade com a criança. Por que não trazer livros de culturas diferentes? Porque se a gente quer trabalhar com a criança a aceitação do outro, né, o entendimento de que existem pessoas diferentes da gente, não dá pra gente ficar lendo livros sempre sobre crianças iguais a ela. A gente tem que ler livros sobre diversas culturas. Bom, então eu vou trazer dois exemplos de livro que falam de culturas diferentes. Esse primeiro livro chama Aminata a Tagarela, escrito por Maté. É um livro que fala da cultura africana através de uma história muito legal dessa menina Aminata, que vai passando por diversas aventuras e descobrindo muitas coisas sobre o país dela e sobre a cultura dela. E a família e tudo. É um livro muito legal. Eu vou ler pra vocês a sinopse. No país Bamana, a estação seca estava se despedindo. Em todos os vilarejos, as moças se apressavam em colher algodão antes da chegada das águas. De manhãzinha, o calor já pesava, mas as mãos não paravam de encher cestos e mais cestos com flocos de nuvem. Então, um livro muito poético também. Assim começa a história de Aminata, a Tagarela. Ambientada no Mali, país da África Ocidental. A menina, filha caçula do tecelão Amadou, quer saber por que não pode aprender a tecer. A resposta está nas lendas e nos provérbios do seu povo, que ela vai descobrindo ao longo da jornada. Graças à avó Nakunté, pintora de Bogolã, ela encontra um novo talento e compreende que no mundo Bamana os homens tecem palavras e as mulheres pintam segredos. Um enredo cheio de belas surpresas, como a história de Joliba, o grande rio Níger, e um final emocionante. Mergulham o leitor na magia da terra do Bogolã. Bom, gente, é isso. A gente tem que ler esse tipo de livro para que as crianças comecem a se sentir um pouquinho mais confortáveis com outras culturas. Senão a gente vai fechá-las para suas próprias culturas. O outro livro é Kabadarebu, do Daniel Munduruku e da Marie-Thérèse Kowalski. Eu acho que é esse assim que se pronuncia, mas tá lá escrito na descrição qualquer coisinha. Esse livro é um livro sobre um menininho que vai contando pra gente a rotina dele na aldeia dele. Eu vou ler a sinopse pra vocês. Esse livro é lindo, lindo, lindo. Ele traz muitas coisas das aldeias brasileiras. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa de urucum.
Tem umas coisas muito legais, ele explica como que eles fazem as pinturas de urucum. É muito lindo esse livro. Vou ler a sinopse para vocês. Nossos pais nos ensinam a fazer silêncio para ouvir os sons da natureza. Nos ensinam a olhar, conversar e ouvir o que o rio tem para nos contar. Nos ensinam a olhar os voos dos pássaros para ouvir as notícias do céu. Nos ensinam a contemplar a noite, a lua e as estrelas. Kabadarebu é um menino índio que nos conta com sabedoria e poesia o jeito de ser de sua gente, os Munduruku. É muito legal, gente. É da editora Brink Book. Eu super recomendo esse livro. E todos os outros que eu falei. Bom, é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijinhos!